Na definição que acabamos de apresentar, aparecem duas siglas muito importantes para o Web Service e que provavelmente grande parte da turma nunca ouviu falar. São elas SOAP e XML. Vamos começar pelo XML, que é a sigla para Extensible Markup Language, ou linguagem de marcação extensiva, e como o próprio nome, é uma linguagem de marcação criada por John Bozak, engenheiro da Sun Microsystem, e é uma linguagem derivada da SGML. Ela foi apresentada ao W3C em 1996 e a ideia do engenheiro era explorar essa espécie de versão simplificada do SGML em aplicações voltadas para a internet. Ela foi criada em 1996 e só em fevereiro de 98 ela se tornou uma especificação formal que é reconhecida pelo W3C. Entre alguns objetivos estabelecidos na especificação da linguagem XML pelo W3C estão ser diretamente utilizáveis na internet, o que se torna muito importante dos serviços web, obviamente, ser legível pelos humanos, mas para frente iremos ver o quanto a linguagem é de fácil entendimento, possibilitar o meio de publicação eletrônica, permitir a definição de protocolos para troca de dados pelas empresas, independentemente da plataforma de hardware e software. Veremos que dá para utilizar o XML até em um simples bloco de nota. Facilitar as pessoas ao processamento de dados pelo uso de softwares de baixo custo, que entra também essa facilidade. Facilitar a utilização de metadados que auxiliam na busca de informação e aproximar produtores e consumidores de informação. Entre as características do XML estão a interoperabilidade, ou seja, ele permite a troca de dados entre diferentes plataformas, o que acaba se tornando uma das suas principais vantagens, pois o programador pode utilizar, por exemplo, o XML para obter dados de um programa como o Microsoft SQL, utilizado em bancos de dados, e converter esses dados em XML e logo depois compartilhar com outro programa ou outra plataforma qualquer, e esses dados serão entendidos normalmente por essas plataformas. O XML é armazenado em arquivos de texto. Em alguns exemplos eu vi a utilização deles até em blocos de nota. E existem alguns softwares capazes de interpretar e processar o XML. Ele também permite a criação, a personalização das tags. Então, diferentemente do HTML, por exemplo, que tem tags pré-definidas, o XML permite que o programador crie suas próprias tags e organize seu projeto da sua maneira. E por fim, ele é uma linguagem extensível, como o próprio nome já diz. Ele permite que novos dados sejam adicionados ao código sem que altere o resto. Ou seja, caso você queira, você pode adicionar mais dados no código sem que vá comprometer o resto do projeto. Bom, vale a pena citar que nos últimos anos estão sendo utilizadas Web APIs baseadas no JSON, que é uma espécie de substituto para os APIs XML, já que o JSON, como falaremos mais pra frente, é mais simples e mais leve e mais rápido do que XML. Então, para esse tipo de aplicação, para os Web APIs, está sendo utilizado o JSON. SOAP é a sigla em inglês para Protocolo Simples de Acesso a Objeto e é um protocolo de comunicação baseado em XML, a linguagem apresentada anteriormente, que permite a comunicação de mensagens entre aplicações, normalmente via HTTP e normalmente é utilizada em web service. Uma das grandes qualidades desse protocolo é uma herança da linguagem na qual ele é baseado, o XML, e consiste na sua independência de plataforma e
na sua linguagem propriamente dita, que além de ser simples, é extensível. Bom, nessa imagem temos a construção de uma mensagem SOAP, que é basicamente um documento XML comum que contém um elemento chamado envelope, que é o elemento que identifica o documento XML como uma mensagem SOAP, o elemento header, que é o elemento que contém as informações sobre o cabeçalho do documento, e o elemento body, que é basicamente o corpo do documento, que contém todas as informações de chamada e resposta. E dentro do corpo temos o elemento float, que é o elemento que contém os erros, informações do status da mensagem. Dentro do float temos subelementos, como o fault code, que é o código que identifica o erro, o fault string, que é a explicação da falha, o fault actor, que são as informações sobre o que pode ter provocado a falha, e o detail, que são as informações mais especificadas sobre o erro. Aqui trouxemos o esqueleto de uma mensagem SOAP, que tem basicamente a tag introdutória, que traz a versão da mensagem XML. Logo em seguida temos o elemento raiz, que nesse caso sempre vai ser o elemento envelope. E esse elemento envelope contém os elementos header e body, onde são fechados após o término da sua função, né, dentro do código. Dentro do body temos o float, que é fechado ainda dentro do próprio body, o fechamento do SUP e, por fim, o fechamento da mensagem com o fechamento do elemento raiz, que é o envelope. Essa é basicamente o esqueleto para todas as mensagens SUP, sendo que pode haver ou não o elemento header ou o elemento float, por exemplo, pode não ter um erro nesse código, então são elementos que podem ou não estar no código. Anteriormente falamos muito brevemente sobre o JSON, que está sendo utilizado como substituto do XML, só que em Web APIs tem muita diferença e não é em Web Services, é nas Web APIs, lembrando. A primeira diferença está no tipo de linguagem que eles são, né? O JSON é uma metalinguagem derivada do JavaScript, enquanto o XML é uma metalinguagem de marcação. Como já foi falado, a linguagem do XML é simples e fácil de ler por humano. Porém, comparado com o JSON, ele, digamos que fica no chinelo, porque o JSON é extremamente mais fácil de ler, de entender, é muito simples mesmo. Outra coisa que difere muito é o tipo de dados. O XML, ele basicamente só suporta texto, string, né? Enquanto o JSON, ele suporta muito outros dados, como números, arrays, booleanos e os strings, assim como o XML. Como já disse, o JSON é muito mais fácil de ler e o JSON, ele não permite comentários, diferentemente do XML. Aqui temos a última versão, que foi lançada em 2017, enquanto a última versão do XML foi lançada em 2012. E apesar de o JSON ser uma ramificação do JavaScript, ele não te obriga a usar JavaScript. Aqui temos um código XML, como já tinha mostrado antes no protocolo SUP, onde tem a tag introdutória, que contém a versão. Temos o root como a raiz. Aí temos os elementos que nós fizemos para demonstrar. Colocamos colégio, campus, curso, ano. E fizemos um exemplo agora com o JSON, que simplificou muito, né? Vai exibir o mesmo texto, porém é bem mais simples, tanto de fazer quanto de ler.